Abençoado dia, seja bem-vinda. Estamos aqui hoje para seguir o nosso estudo, já que nos últimos livros da Bíblia. Hoje meditaremos aqui na segunda epístola de João. Então já pega aí sua Bíblia, se conecta aqui com a gente, compartilha. Biba vai estar aqui com a gente, Isadora. Então é um estudo muito edificante. Maneuzinha, bem-vinda. Sempre um privilégio ter sua presença. Ô, Leila, bem-vinda. Paz, Senhor, amada. Bom dia, querida. Paz, tudo bom? Tudo bem. Já vem aquela alegria, né? Inunda aqui, porque quando a gente está nessa conexão, dois ou mais, ele se faz presente e a gente recebe muito desse maná, né? Fresquinho agora. Em nome do Senhor E Jesus. nós temos uma conexão muito boa, né? Esse trio Parada Dura aqui, trio parada muito boa, isso sim. É verdade. Vai de dois em dois e se tiver mais, vamos avante, né? Isso é muito bom. Você consagra esse instante, amada? Sim, bora lá. Deus querido e amado, nós te agradecemos, papai, pela vida, e por mais essa oportunidade de podermos aprender mais de ti e compartilhar. Abençoa cada pessoa que entrar, Senhor. E nós consagramos a ti nossos pensamentos, a nossa boca. Coloca teus anjos acampados ao nosso redor. Em nome de Jesus, papai. Amém. Amém, assim seja. Como aqui, né, de sempre a gente vai fazer, é uma carta mesmo, é um capítulo, mas com princípios, assim, poderosos, e como sempre a gente faz a introdução, então eu vou ler aqui a introdução, quiser comentar, a gente vai comentando, e aí em seguida a gente já vai lá para os princípios do primeiro capítulo, né? Então, essa epístola, o remetente se identifica como ancião, né, João, ele foi um dos últimos dos apóstolos, né, ou aquele que não foi decapitado, ou que não foi... Então ele teve, né, esse privilégio de ficar na ilha de Patmos e ter uma história e teve muitas revelações. A gente vai meditar, o último livro, inclusive, né, escrito por ele. Então tem muitas revelações, muitos mistérios, né? Então a epístola foi dirigida a uma comunidade, né, a uma senhora escolhida e a seus filhos. Olha a importância do feminino, né, dessa prosperidade. E aí tem a revelação, quem é essa senhora, né? Então essa é uma carta muito direta à senhora e seus filhos. E contudo, acredito que essa carta ela foi escrita em Éfeso cerca de 90 anos depois de Cristo. Então, ela tem também uma despedida, né? E João aqui, ele declara ao destinatário seu gozo pelo genuíno amor fraterno. Esse amor, né, de irmão, de a gente se reconhecer Essa entre unidade, si. Porque né? essa conexão do que a gente fala, né? Hoje se fala muito em network. Mas, assim, o network é algo direcionado para trabalho, né? Para profissional. E as conexões é algo muito, assim, mais transcendental, né? Você conecta com alguém e, claro, que você faz negócios, você desenvolve muitas áreas, mas a conexão, ela é além do network, né? Além daquela conexão estratégica. Porque para trabalhar, para desenvolver o seu profissional, você tem pessoas estratégicas. Ah, eu preciso desse networking. E conexão não. Você conhece uma pessoa e ela simplesmente vem. Mesmo, né? Ela é necessária para um propósito, né? Deus une essas conexões para fazer a obra dele. Então ele fala muito desse amor genuíno mesmo. Da firmeza, da obediência, né? Na fé que havia demonstrado, assim como também a hospitalidade, que mostra com os itinerantes servidores do Senhor. Gente, esse princípio de hospitalidade, ele é algo muito forte. Ele fala disso, ele elogia, mas ele também pede cautela. Nem todas as pessoas têm acesso à nossa intimidade, à nossa casa, né? Isso é muito importante a gente acautelar nesse sentido. Então, isso é muito lindo, esse princípio de hospitalidade. Então, ele segue aqui e fala que nessa época prevaleciam as doutrinas que negavam a divindade de Jesus Cristo. Ainda hoje a gente sabe que tem, né? E aqui ele fala de outros princípios fundamentais do cristianismo, né, que sejam ou rejeitados ou alterados. Então ele pede cautela para isso, porque muitos dos falsos pregadores, olha que advertência, se aproveitam da hospitalidade dos cristãos para tratar de introduzir heresias em suas congregações.
E ainda mais ele diz, nessas circunstâncias, João insiste em mostrar cautela perante aos falsos mestres e enganadores. E lhe aconselha na maneira de identificá-los. Então tem um jeito de identificar, né? Olha que precioso a gente ter, né? Vigiai. Primeiro tem um vigiai. Porque as obras, as ações, o que a pessoa fala, o que a pessoa pensa vai discernir. E aí ele diz que ele aconselha aqui de maneira a identificar, porque muitos dos falsos mestres saíram das congregações cristãs do ministério de João. Olha aqui. Então, usam o nome dele, fala que vem por ele, a gente vai ver aqui nesses capítulos, né, seguinte. E ele diz, ele cita o nome de quem são, ele adverte quanto a isso. Então, eles se aproveitam do reconhecimento anterior para tratar de desviar alguns da fé verdadeira. Então, por isso que muitos são enganados. Por quê? Usam o nome do Senhor Jesus, usam o nome do determinado pastor, usam o nome daquela igreja, e aí você abre o seu coração, porque diz, ai, tá vindo em nome do Senhor. Acautelais. Nem todo que diz Senhor, Senhor, está de fato fazendo a obra. Observa as ações. Discerne. Né? Ele fala muito que a gente tem que discernir espíritos. Espíritos com E minúsculo, que são a alma, a nossa intenção, as nossas vontades. Quer comentar algo, Amada? Então, isso que você está falando, eu comentei hoje. Eu fui correr com uma amiga e a gente estava falando sobre isso hoje. Quando uma pessoa está na faculdade também, nem todo mundo que está na faculdade se forma. Todo mundo que estudou com você, nem todo mundo se formou. Não é porque está na igreja que a pessoa é santa, que ela é separada, que ela tem compromisso com Deus. Às vezes ela está ali de passagem, ela está ali conhecendo. Não gostei, não vou ficar aqui. Né? Porque muitas vezes acontece disso. Ah, mas a fulana é da igreja. E aí? Quais são os frutos? É os frutos que você precisa ver. A gente estava comentando sobre isso. Não vou falar, não. Mas, enfim, pelos frutos você vê se a pessoa realmente conhece o Senhor ou se ela está de passagem ali. Né? É discernir pessoas, porque você vai discernir através das ações dela, do que ela fala, do que ela pensa, né? Conforme as intenções. Então, João fala isso, discerne espíritos, emoções, pessoas, discerne isso. Porque conforme a gente está vigiando, essa pessoa vai revelar o que ela tem no coração. A boca fala o que tem no coração. Isso é muita sabedoria. Então, aqui, João, ainda na introdução, ele lhes recorda o que é a fé genuína em contraste com as falsas doutrinas que se estavam propagando, assim como o motivo e a evidência dessa fé, que é a prática do amor e a obediência do mandamento. E a gente sabe que para obedecer, que para manifestar isso vai exigir um esforço, né, amada? E a gente sabe que conforme a prática seja constante, chega um período que fica natural. Mas a princípio exige. É igual a criança para obedecer. O meu filho, quando eu estou falando, filho, isso, por que isso? Ele diz, mamãe, eu não sei. Eu não sei. E aí eu percebo aquela intenção dele. Eu disse, nossa, ele não queria. E aí a pedagogia, o conhecimento, a verdade revela, né? Por isso que o Senhor fala, conhece a verdade vai te libertar. E aí a gente, né, eu como psicopedagoga, pedagoga, a gente entende que o nosso cérebro é igual uma sementinha. Ele amadurece de dentro para fora. Então, eu, na minha percepção de mundo, eu já conheço tudo fora, tudo lógico. Eu quero que ele tenha essa visão lógica. E não tem, pela maturidade do cérebro. Exato. E quando ele diz, mamãe, eu não sei por quê, é porque, de fato, ele não tem um raciocínio lógico para interpretar. A mentezinha dele ainda está amadurecendo e ela está vindo, ó, de dentro para fora. Então, eu que sou a adulta, que tenho que discernir e entender que criança faz criancice, que vai exigir um esforço para obedecer. E aí a gente quer ir lá bater, quer ir lá maltratar. Sempre fala aqui, o processo, tem o processo para ele amadurecer. Isso é entendimento nosso, porque não adianta você bater, você vai traumatizar, você vai criar uma criança depressiva que vai crescer e se automutilar. Porque, gente, a mente cresce de dentro para fora. Não adianta você cobrar um entendimento que ela não consegue acessar. Então, isso é muito, muito libertador para a gente. Nossa, realmente ele não sabe. Nossa, realmente essa birra, essa fase. A gente que tem que auxiliar, porque ela vai acontecer natural, é natural.
né? Porque tem pais que ficam envergonhados, porque criança faz isso. Gente, a maturidade é é muito frágil aquilo. Então não traumatiza, não bate, não busca através do amor, né? Então ele reitera a eles a advertência acerca dos enganadores, né, e falsos ungidos. E ele também ratifica a importância de não os aceitar, nem a sua doutrina errônea e desviada, senão somente aos verdadeiros servos de Deus. Olha que precioso. Porque quando a gente, como cristão, às vezes recusa determinada convivência com determinada circunstância ou determinadas pessoas, a gente muitas vezes se sente até culpado ou os outros vão nos criticar. Mas aqui é uma instrução, é um princípio, né? Então isso nos dá também uma liberdade, porque o conhecimento liberta. Conhecimento liberta. E aqui ele vai falar muito sobre a verdade, né? A verdade, a verdade sobre o amor cristão, né? Sobre você ser puro e respeitoso. E isso tudo a gente marca, por onde a gente passa, a gente marca as pessoas com esse amor que é a verdade de Cristo, né? É bem isso. Então ele fala que, e apesar da avançada idade, ele deseja visitar pessoalmente, né, essa senhora. E aí a gente segue agora para o capítulo 1. Pode começar aí, amada? Posso. Bom, eu vou falar aqui na minha versão, né? Porque você falou que como ancião, mas aqui ele fala o presbítero. Eu, presbítero, escrevo a senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Ó, quantas vezes ele fala verdade só em um capítulo, né? Só em 2 versículos. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco os que vivemos na verdade e no amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Até hoje, né? Como você falou, até hoje isso é verdade. Existe isso. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia desse ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então, nossa alegria será completa. Saudações dos filhos de sua irmã escolhida. Aqui, quando a senhora aqui é a igreja, né, que ele fala. E a seus filhos, aqueles que respeitam o que é colocado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente falou aqui, né, de unidade. Eu defendo muito a igreja como um local, sabe? Porque tem pessoas que falam, eu não vou na igreja, eu leio a Bíblia em casa e aqui a igreja. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas eu acho importante essa convivência com a comunidade, porque existe relacionamentos, né? Ali. Tudo é através de relacionamento. Essa carta ela é muito reveladora, né? E também é assim, é como quando a gente está na nossa família, quando a gente se reúne, a gente tem aquelas brincadeiras, aquelas histórias que marcam a nossa família. Quando a gente está na nossa comunidade também, a gente sabe o testemunho de um, de outro, e isso fortalece a nossa fé. Intercede por uma causa em comum, né? Isso é muito bom. E as cartas de João, elas são muitas revelações. Quando a gente medita, gente, é muito, muito lindo a entrega do Espírito Santo e como a gente vai
meditar. Então, assim, as cartas, né, pela perseguição, pelo tudo, ela é muito codificada. Então, quando ele fala o ancião ou do presbítero, a senhora escolhida e a seus filhos, olha, isso é muito lindo. A gente tem muito esse entendimento. Quem é a esposa? Israel é a escolhida, é a esposa de Deus, do Pai. E a igreja é noiva de Cristo, que é o filho. Então, quem é a senhora? A que tem filhos. É casada. É esposa de Deus, do Pai. Então, aqui é para Israel. Quem é Israel? É quem luta com Deus. Quem que luta com Deus, gente? Quem é? É igual quando a gente tem um esposo. É em apoio mútuo. Você vai lutar com ele, você vai batalhar pelas conquistas dele, ele vai batalhar pelas suas. Então, aqui ele fala de uma líder. A multiplicação. A gente sabe que a mulher tem esse dom de prosperidade, né? Como Provérbios fala, é aquela que levanta cedo, que delega, olha, que dá ordem para as servas. Você faça isso, você faça isso. A mulher sabe, ela sabe manter o filho, o esposo, a casa ocupada. Para ela fazer suas coisas bem, para ela não ficar exausta, ela tem que delegar. Ela tem que delegar, gente, porque toda mulher sufocada tem um folgado, tem uma pessoa ali que está abusando da boa vontade dela. Então a mulher sabe, ela não permite isso. Ei, por que eu estou exausta? Outro motivo também, né? Não é, né? E por outro motivo, você tem que aprender a delegar, porque o outro precisa aprender a fazer. Ele vai aprender como? Fazendo. Um filho, ele sabe guardar os brinquedos, ele sabe arrumar a sua caminha, sabe? Você tem que dar essa independência. Meu filho não passa fome. Ele tem 4 aninhos, mas ele sabe já para entrar aqui, ele pega, abre a geladeira, ele bota a pasta de amendoim no biscoitinho dele, ele bota a geleia em um potinho, ele pega o biscoito e bota em outro potinho. Gente, isso é dar independência. Eu não fico ali. Ele sabe fazer. Eu não sei o amanhã dele, eu tenho que permitir que ele faça. Às vezes a gente quer, não, filho, você vai sujar. Não, vai derramar, deixa eu fazer. Criança faz criancice, gente. A gente tem que ter esse discernimento. Vai sujar? Vai. Vai quebrar alguma coisa? Vai. Mas ele tá aprendendo. A gente tem que ter essa sabedoria com a gente. De permitir fazer, né? Então, isso é muito sábio. E aqui ele fala de líder, dessa mulher. E aí Biba falou assim, né? Eu acredito muito que cada igreja, a gente tem que ter uma comunidade, né? Então, assim, cada casa é um ministério, é uma igreja. Cada mulher é um ministério, gente. Nós aqui, o movimento, nós somos um ministério. O quanto a gente tem edificado, o quanto de testemunho a gente recebe. Nossa, que eu alcancei isso. Nossa, Laís, eu posso ir aí na tua casa, eu tô querendo conversar. Eu digo, vem. Outro dia, eu e meu esposo, a gente teve que se preparar aqui, porque eu recebi uma ligação muito... Laís, aconteceu algo, meu esposo, assim, nós estamos aqui, isso e aquilo, eu não sei o que fazer, eu posso ir? Pode. Chamei meu esposo, sobe aqui, vamos receber essa pessoa. Ela vem como esposa. Então, assim, aí a gente vai, conversa, amada, porque ela fica, nossa, eu não posso ficar desse lado, porque agora a sociedade está me olhando por conta disso. Um escândalo, porque a gente sabe que vai surgir todos os apóstolos, todas as pessoas seguem, vai haver algum momento de calúnia, alguma circunstância. Eu digo, amada, tu conhece teu esposo, tu sabe, fica do lado dele. Não vai abandonar agora por conta disso, fica do lado dele, ficam junto, ignora certa circunstância, tá difícil ali, vai um tempo para um lugar. E aí a gente conversou, acalmou, fortalece a fé, fortalece a mente. Bora celebrar, pega ali suco de uva, eu tenho sempre aqui, peguei as taças ali, bora celebrar isso. Vocês vão vencer e vai sair mais forte, bora celebrar logo isso. A pessoa fica assim, mas como? Vamos celebrar e vão em paz. Vão em paz, desfrute da vida de vocês, hoje é domingo, descansa, vão lá, assam uma carne, fiquem só os dois, se fortaleçam, supera esse problema. Mas não larga um ao outro, fica junto e vai viver a vida. Então, assim... Unidade. Isso é um ministério. A pessoa vê que você tem uma e vai te buscar e vai fazer. Foi uma igreja? Foi. Por quê? A pessoa viu uma referência. Nossa, pode me ajudar? Posso, vem aqui. Sua casa foi um ministério naquele momento. Você tem um pouco que você tem, sirva. Né? E isso é ser hospitaleiro e cautela. Né? Marido, vem aqui, me ajuda. Vamos receber essa pessoa, vamos servir dessa forma. Porque Deus vai direcionar situações. Então, aqui tem princípios muito fortes, que é isso, é o amor fraternal, a verdade, né, Biba? Que repete muito a verdade. O princípio da verdade. Como fala aqui, ó, andando e ver que seus filhos estão vivendo de acordo com a verdade, eles estão crescendo, estão desenvolvendo com a verdade.
Assim como esse casal foi aí, falou, eu encontrei abrigo nesse lugar. Essa família me abrigou, né, foi hospitaleira comigo, conversou, e ela viu ali que vocês estavam falando a verdade e foram embora em paz. É difícil, vai ter aflições, vai. Vai. Imagina que alguns dos sinédrios, algumas das pessoas, até na conversa, quando você vai observar Jesus e Nicodemos, ele fica meio que frustrado. Mas, Senhor, não é questão material, é espiritual. Porque o que nós estamos esperando, o que a gente quer, é se livrar da carga de tributos, é se livrar de Roma, dessas aflições materiais. E ele disse, o meu reino não é para isso, amado. No mundo vai ter aflições. Eu falo de algo além, eu falo de vida eterna, eu falo do espiritual. Então, assim, a nossa visão é muito, né? E aí, isso é muito lindo quando a gente entende isso. É um amor. Gente, Jesus suportou aquela cruz, foi por amor, porque é um sofrimento muito grande. Essa é a verdade expressa. E ele não engana, o Senhor Jesus, ele não engana. Ele disse, não, vocês vão ter aflições, vocês vão ter que pagar os tributos para Roma, dar a César o que é de César. Eu não vim para livrar vocês disso aqui também, eu ajudo, eu carrego com vocês essa carga, mas vocês vão ter elas sempre. A gente tem despesas com supermercado, com casa, com o que a gente consome, com imposto. Vai ter, gente, são aflições naturais. Mas se você está em Deus, o Espírito Santo te dá direcionamento, ele te dá estratégia, ele te dá pessoas para direcionar um recurso. E vai aliviar a carga material também. O foco é esse, ó, é o amor de Deus. Como fala aqui, peço-lhe que amemos uns aos outros. E outra, ele fala aqui que não é um novo mandamento, né? Mas a gente deve amar primeiro a Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todo o resto vai ser acrescentado. Né? Esse amor fraternal é aquele amigo, né, Biba? É aquele amor que ele ama, ele ama em todo o tempo. Não é? Você está prostrada, chega alguém ali e te levanta. Não, levanta. Vamos embora, vamos junto. E Provérbios fala, né, Biba, que até assim, que aquele filho, ele tem que ser ainda amigo do pai. Porque assim, a gente vê muito esse princípio de honra, né? Quando uma determinada família está em uma circunstância, aí você tende a ir e diz assim, nossa, eu vou lá socorrer porque essa pessoa era muito amigo do meu pai, ou era muito amiga da minha avó. Eu me alegro muito quando eu volto lá na cidade e vejo as amigas que eram da minha avó. Sabe, eu dou aquele abraço e aquela coisa, eu disse assim, uau. E aí ela me conta, sempre tem uma pérola que ela me conta. Nossa, tua avó fazia isso e isso. Tem até uma amiga minha, a Luciana, tá aqui. E outro dia eu tive o prazer de encontrar com ela. Eu fui lá no empreendimento dela, lá ela tem um espetinho lá, um restaurante. E aí a gente foi lá e se confraternizou. E aí eu vi a mãe dela e ela foi e me contou algo da avó, da minha avó. E eu digo, nossa, como é bom. Então, a amiga da minha avó. Né? Então, assim... honra isso, me lembra, as amizades. A minha mãe tem 90 anos, né? E das amigas dela, acho que só tem uma viva, né? Da faixa de idade dela. Mas a filha de uma amiga dela, toda vez que faz bolo de cenoura, vai levar para minha mãe. Olha quando aí. eu leio esse versículo, eu não é um lembro da princípio forte, não é um princípio forte. Ai, meu Deus. E eu me alegro porque eu fico assim, nossa, Isa chegou. Ai, querida. Essa amizade é muito transcendental. E eu já vejo essa conexão com os nossos filhos, com os nossos netos, porque, nossa, tudo que a gente faz com boa intenção se torna muito eterno, é profundo, né? Uma conexão. Seja bem-vinda, Isa. Nada mais forte que o amor, gente. Não tem nada mais forte que isso. O amigo, ele ama em todo tempo, seja no bom, seja no ruim, ele tá ali lhe dando suporte, né? Lhe suportando. O que é o suporte? É você aumentar a capacidade para compreender aquela pessoa. Eu tenho um apoio mútuo aqui com meu esposo, que eu disse assim, nossa, você foi o único que me suportou, porque muitos às vezes, corria. Quando eu sou, gente, uma pessoa que, sabe, tem um temperamento mesmo que para suportar a pessoa, às vezes tem que ampliar. Sabe quando você compra um suporte que diz assim, ela suporta a capacidade de 60 polegadas? Aí o suporte, às vezes, você coloca 80. Ele tem que se desafiar a segurar aquilo, sabe? Isso é o suportar. Um amigo é muito isso. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada, amore. Desculpa aí, que eu realmente não vi. Eu achava que ia conseguir chegar mais cedo, mas... Mas glória a Deus, está aqui, é bom, e a gente está falando desses princípios, né?
desses princípios de amor e de verdade, do autocuidado. Então é isso, quantas das vezes a gente quer, vou deixa pra lá. Mas assim, o amigo de verdade, ele ama em todo tempo. Não, eu tô aqui, tô suportando, eu vou te entendendo, eu vou cooperar. E quando a gente fala de amigo, desse princípio de amor, a gente sabe que tem pessoas que são necessárias na nossa vida em todo o ciclo, né? E quando a gente fala de amigo, a gente sabe que tem, no Especialista em Pessoas, que é um livro incrível, Thiago Brunet, ele fala que tem um amigo necessário, o amigo estratégico e tem um amigo íntimo. E cada um deles pode subir de patamar ou evoluir. Inclusive, muito desses, alguns a gente casa, alguns evoluem para íntimo, né, estratégico. Então, assim, e aí eu passei a classificar, eu olho para cada um e vejo qual é esse grau de amizade. Esse aqui era nesse e agora evolui. Mas, assim, dependendo da circunstância, cada um vai agir de uma forma, sabe? Igualmente, a gente vai lendo a palavra e isso vai se manifestando na nossa vida. Tá aqui Drica, tá aqui Suelen, Bibis, Adora, Luciana. E eu vejo assim, todos são amigos necessários. E cada um se encaixa em uma fase. E agora a gente está indo para o lançamento do livro. E Suelen eu convidei para ela vir, né? Ela disse, não, Laís, não dá agora, vou para uma próxima. Mas aí ela entra como uma amiga, como estratégica. Ela diz, não, eu levo lá para minha cidade teu esposo e o filho. Então, assim, para mim me dá uma paz tão grande. Eu digo, nossa, que alívio para mim. Diferente de deixar ele só lá no hotel, na cidade desconhecida. Então, assim, isso não dá um conforto para você ficar mais, aprender melhor? Eu digo, gente, é muito isso. Um amigo estar em todo o tempo mesmo. São presentes de Deus na vida da gente. E Deus conduz. Você pensa que é para um propósito, mas Deus diz, não, ela até é necessária e continua seu amigo, mas é para isso aqui. É você que tem que ir, porque às vezes a gente quer, mas cada um vai ter o seu momento. É íntimo, é necessário, é estratégico, vai entrar conforme cada circunstância. Então isso é amor, gente, isso é cuidado, né? Eu me sinto honrada, viu? Presenteada, assim, por Deus, por cada conexão. Eu preciso falar nessa história. Assim, eu tenho amigas de muitos anos, né? Amigas de muitos anos, mas eu não tenho, às vezes, muito contato constante. Mas quando a gente precisa, fala, lembra, é um amor, encontra, é um amor realmente bem grande. E que a gente vê que o tempo passa e aquela relação não se altera. Mas eu não conhecia uma amizade que me levasse para outro patamar. Isso é importante. Eu não sei realmente a diferença dos 3 tipos de amizade, mas as minhas amigas, elas sempre estiveram no patamar que eu sempre me encontrei. E hoje eu conheço pessoas que às vezes você nunca viu pessoalmente, né? Às vezes você nunca deu um abraço, às vezes você realmente nunca teve um contato mais próximo, mas que você descobre o amor nos detalhes, numa palavra, num gesto, né? E aí você compreende que existe realmente anjo na Terra, não sei explicar, que Deus coloca no caminho da gente. É muito, sabe? Muito lindo, é natural, né? Ele atrai. Aquilo que a gente está buscando também. É muito linda a conexão, né? Deus coloca mesmo. Pois é, amigos que vão levar você para um outro nível. Pode ser emocional, pode ser profissional e pode ser, como no meu caso, espiritual, né? As amigas que eu conheci, que eu conquistei, ou que Deus me deu e por aí vai, elas andam junto comigo, um pouquinho à frente, mas me puxando, né? E isso fez uma diferença enorme na minha vida. Então, não foi a minha mãe, que é a pessoa que eu amo, maravilhosa, não foi minhas irmãs, não foram minhas irmãs, não foi ninguém da minha família, foram as minhas amigas. Então, a importância de você amar de volta, de você reconhecer isso, de você agradecer e de você, assim que possível, retribuir, não por uma obrigação, mas para que esse ciclo de amor
continue. Prospere, de glória em glória, né? Como a palavra nos diz. E às Exato. vezes E você como não vai Provérbios retribuir diz, para né? quem fez para você. Você vai retribuir, né? Você vai fazer para outra pessoa. E se confirma o que diz em Provérbios, né, Isa? Que isso que você acabou de falar, que há amigos mais chegados que irmãos. Irmãos. Como você disse. Exato. É muito poderoso. A Drica coloca assim, ó, me espera aí. Então, assim, Drica vai estar aqui comigo na minha casa sexta-feira. Então, passa realmente desse... E aí pode se enquadrar nos três, né? É necessário. Ela faz as postagens, as capas aqui de cada livro. Ela vem e diz, olha, aí está todas feitas e entregou aí. Que a gente, né, ficava, a Bíblia deu a ideia. Ela explica, não coloca uma capa para identificar cada livro. E aí a Bíblia fazia um por vez e ia colocando. Às vezes ali a Bíblia dizia, eu não sei fazer. Mas assim, teve uma iniciativa, ela viu, às vezes, assim, como ela entende do Canva, às vezes fica um pouquinho, né, Bíblia? Porque quando a gente se dispõe, pelo menos. Eu creio que a prontidão é melhor do que a capacitação. Às vezes, a Bíblia foi muito realista. Laís, eu realmente nunca me dispus a aprender a fazer arte, sabe, gente? Pelo tempo. As minhas capas, quem faz é uma amiga amada que eu não conheço pessoalmente. Ela se ofereceu, ela fez para mim algumas. Olha como é presente. Olha que linda que ela é, a Lana, linda do meu coração. E daí eu me propus a fazer do Mulheres Internacionais sem saber fazer. Eu não faço para mim, mas passei a fazer. E a Drica, sabendo fazer com excelência, disse, eu faço. Fez todas e me enviou tudo de uma vez. Eu digo, uau, que necessário. Isso é você. Você tá vendo a necessidade? Gente, não, às vezes, prontidão. Precisa você nem pedir, sabe? Isso é dizer, uau, que amor, que pessoa tá junto, tá em unidade. E aí isso vai gerando conexão, vai passando por um grau de necessário para íntimo, e aí vai mentorando, eu entrego, ela entrega, porque, gente, o que é você entregar o que você sabe e receber o que o outro sabe é uma troca. Às vezes você se limita, eu tenho que ter o dinheiro para poder fazer isso, para receber isso. Entrega o que você sabe que você vai receber, o que aquela pessoa tem para entregar. Gente, às vezes em uma conversa de meia hora você consegue discernir algo que você levaria 5 anos. Então tem que ter essa troca. E aí chega um grau de intimidade. Recebo com maior prazer, eu vou hospital dentro da minha casa essa intimidade. E aí se torna estratégico, porque nessa vida eu digo, pois vamos fazer um treinamento. Sábado, ela chega na sexta, no sábado, às 17 horas, já agendei um treinamento com as mulheres da igreja. Vamos também aproveitar, porque ela tem essa... Então, uniu tudo ali, entendeu? Isso. E ela diz, eu estou disposto, estou aqui, vamos servir. E já temos esse encontro. Então, como vai se confirmando a palavra, né? E isso é amor uns aos outros. Entregar, vai servir. E aí vai se capacitando profissionalmente, e isso gera recurso também, né? Para o material, porque a gente precisa. E olha que interessante, através de uma conexão que Deus oportuniza. Isso é muito lindo. E aí seguimos, né? Ele diz, porque muitos enganadores têm surgido no mundo, os que não reconhecem Jesus Cristo veio em carne. Então ele diz, não receba na sua casa quem não crê que Jesus Cristo veio em carne, quem não vai manifestar ele, né? Então, isso é um dos que ele diz aqui, ó, eu vou lhe dar advertência de como identificá-los. Essa é uma revelação, gente. Como você vai identificar um falso profeta, uma pessoa que... Aquele que não crê. Aonde, Laís? No 7, versículo 7 do capítulo 1. Então, aqui ele dá um alerta a esse engano. Não hospede pessoas na sua casa que não crê que Jesus é o Filho. Porque, assim, uma maçã, ela contamina todas as demais. Então, se vier uma pessoa com doutrina contrária para dentro da sua casa, para a intimidade, onde você tem filhos, o que ela fala vai ser ouvido, a pessoa vai ficar em dúvida. Então, tem um processo de seleção. Quem vai ser o amigo íntimo, né? E aí, como que você vai conhecendo, gente? E é interessante, às vezes a gente conhece aqui no virtual, mas quando conecta no pessoal, é aquilo. É muito real. É algo, sabe? A gente vê que até casamentos, né? Que pessoas dizem, mas como fulano casou, encontrou no virtual e tal. É muito transcendental a conexão. A gente não consegue explicar. Só você tendo a experiência de fato, né? E aí, quantos anos a gente tem a experiência e vai chegar o dia de conectar cada um presencial. Seja aqui na Terra ou seja na glória, gente. Vamos estar conectados. Amém. Aquele encontro que a gente já falou, né, Biba? Minha suíte fica aqui, porque o Senhor diz, tem muitas moradas. Eu vou lá e vou preparar o seu quarto. E aí, qual andar vai ficar? Qual vai ser cada uma de nós vai estar? Eu vou dizer, eu sou vizinha da Bíblia, eu sou vizinha da Isadora, estou aqui vizinha.
nossa, a gente se encontra, gente. É muito real. E uma maneira da gente identificar também as pessoas é pelos frutos, né? O que a gente já falou, é pelos frutos. Você vê, peraí, isso aí que essa pessoa está fazendo não bate com o que está na Bíblia, né? Não vamos nem falar de doutrinas, de Bíblia. Não bate, então fique esperto. Fique esperto, porque aqui ele Alerta. está falando para a gente ficar vigilante, né? Tenham Aí cuidado. ele diz que se a pessoa não vier, né, em nome do Senhor Jesus, no versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em sua casa, nem direis bem-vindo. Olha aqui o Nem lhe alerta. dê nenhum tipo de apoio, tá no 10. Não lhe dê apoio, por quê? Você vai ser... É aquilo que diz lá em Provérbios, né? Conforme os seus ciclos, você vai ter influência daquele ciclo. A gente não quer dizer que a gente tem que se afastar dessas Travou pessoas. para mim, da Isa aqui. Melhorou? Melhorou? Eu estou dizendo, tudo isso que a gente está falando, né? Que não devemos trazer para a gente, para a nossa intimidade, as pessoas que não têm essas coisas, esses sentimentos, esse conduta, né? Essa fé que a gente professa, mas também não quer dizer que a gente deva se afastar dessas pessoas. Muito pelo contrário, porque foi para elas que Jesus veio. Então, como a gente tem que continuar o ministério, né? Como a gente tem que chegar aqui e dar nosso testemunho até como a Bíblia falou, de vida mesmo, dos nossos frutos. E nossos frutos podem ser simplesmente a nossa vontade, a nossa perseverança. Então, temos que andar com essas pessoas. Não quer dizer, a nossa caminhada, né, tem que estar com elas, porque quem sabe, do mesmo jeito que Laís falou, do mesmo jeito que pessoas que desvirtuam do que a gente pensa e faz podem influenciar na nossa casa, nós também podemos influenciar e devemos, na verdade, né, influenciar pessoas que estão distantes de Deus. Não, Eu acredito que não digo aqui tá dando microfonia, não tá? Eu acredito que aqui ele quer dizer assim, ó, é que quando alguém entra na tua casa para falar diferente do que você acredita, entendeu? Alguém É chega aquilo que ali. a gente falou do íntimo. Só quem é íntimo entra na casa. Porque Jesus tinha 12 discípulos, só 3 tinha acesso na intimidade, levava para o monte, vinha ele reluzir, ou seja, conhece no profundo. Então é isso, porque quantas vezes ele quer dizer, não quer dizer realmente que a gente não deve, porque é que ele diz, ame todos, uns aos outros. Você tem que amar o amigo necessário e estratégico, mas muitos dos seus amigos estratégicos não vêm dentro da sua casa. Minha irmã tá lá com o papai. Eu estou falando. É a Isso intimidade. tá certíssimo. Ratifiquei. Só que quando a gente vai ler, a gente tem que ler com cuidado, porque diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então, esse nem tampouco o saudeis, uma saudação é uma coisa muito simples. Ela não, Na você, minha versão não diz saudeis. o meu Só diz. diz não diga seja bem-vindo. E na Porque você diz, normalmente mande tem pessoas que apoio. você é da porta para lá. Né? Pronto. No Tem meu, pessoas que na sua casa é da porta para lá. na minha diz nem tampouco o saudez. Então, isso pode causar muita dúvida quanto à recepção daquelas pessoas que a gente sabe que tem uma vida. Não é julgamento, mas
Eu entendo, e é bem colocado, Luísa. A percepção que você traz sempre é, Luiz, por isso que quando a gente está nesse conselho, nessa conversa, a gente tem grandes revelações nesse sentido para ter essa interpretação, né? Porque a palavra, ela não deixa dúvida, não dá engano, ela é objetiva e direta. E aqui a gente entende esse grau de separação. Um amigo estratégico não tem intimidade, acesso à sua casa, um amigo necessário, porque, gente, todas as pessoas na nossa vida são necessárias. Conectou de algum momento, todas são necessárias, seja para qual circunstância. Alguns é para o profissional, alguns é só para você rir, para você ir lá e sair comer uma pizza, tomar só. E outros não, são da sua intimidade, para você ter dentro de casa, para você... Porque, gente, nem todos nós aqui compartilhamos um determinado problema, mas tem amigo íntimo que você diz, me ajuda nessa, e aí você conta detalhes daquilo. Ele é íntimo, e isso não é para todos, é poucos. Você não passa da mão. São dois. Se tiver um, é bênção, gente. Quem tem dois é afortunado. Quem tem 3 amigos assim, uau, que prosperidade. Então, isso a gente tem, não devemos ter muitos amigos íntimos. Porque amigo íntimo, ele sabe tudo de você. Ele não vai usar o que ele sabe contra você. Entendeu? Então, o grau de intimidade, ele deve ser muito acautelado. Aqui ele diz isso. Você tem que saber se essa pessoa tem princípio de verdade, de discrição, de honestidade. Porque se você conta algo, já aconteceu comigo, eu creio que com vocês aqui também, de uma determinada circunstância da minha vida, eu estou numa circunstância que eu digo, nossa, eu preciso de alguém, eu não vou fazer isso só. Fulano, vem comigo, por favor. Sabe aquela hora que você sabe que precisa de um apoio, porque se você não tiver aquela pessoa, você pode cometer uma tolice muito grande? E aí levo essa pessoa para me precaver de mim mesmo, porque aqui a palavra diz, olha, como eu interpreto isso, quando diz assim, ó, você tem de cuidado de vós mesmos. Isso é autocuidado. Eu sei que eu poderia cometer, no nosso íntimo a gente sabe quando pode. Para mim me proteger de mim mesmo, eu digo, vem comigo. E aí essa pessoa depois foi e disse assim, sabe aquela circunstância assim, assim, assim? Ela quis usar isso contra mim. Eu digo, amada, eu tô livre. Eu te levei, foi exatamente para proteger de mim mesmo a respeito disso. E aí aquela pessoa já saiu de um grau, porque eu coloquei ela num grau de intimidade. E ela não soube dar valor. E tudo que a gente despreza, a gente perde. Ela perdeu um grande grau de intimidade comigo. Por quê? Ela quis usar aquilo contra mim. E eu digo, não, não tá contra mim. Se eu te levei foi exatamente para... Sabe? Entende? Aí alguém que já passou por alguma ameaça de alguém saber algum segredo, tira ele do grau de intimidade. A culpa é sua porque você deu confiança. Aí às vezes a gente fica tão frustrado. Nossa, porque fulano fez isso. Você que deu confiança, eu não vou me vitimar e nem culpar. Só lista. É um amigo, agora você fica aí como amigo, mas não mais íntimo. Isso é sabedoria, gente. E eu dou glória a Deus por ele me dar esse discernimento. Hoje eu falo com essa pessoa, continuo amiga. A Tereza Veras aqui, ela colocou assim, olha, tenho amigos que passo... É aquele que ficamos tempo sem ver, mas quando nos encontramos, parece que nem faz tanto tempo. Eu tenho uns amigos assim. Então, assim, você mantém aquela amizade. É amigo ainda. Mas o íntimo, ele tá ali todo o tempo. Tô aqui, às vezes você precisa... Olha que poderoso é você discernir cada... Jesus fazia isso sabiamente, só 3 é íntimo. Só João recostava. Então, João, num grau de intimidade assim, hard dos demais. E desses 3, Judas não estava ali, porque ele sabia quem era Judas. Pois é. João foi o único que teve a revelação. Quem é o traidor, me fala. Aí você vê que João, naquele tempo que encostava, assim, hoje um homem, quando anda abraçado com outro, você já diz, ih! E naquele tempo, há 2000 anos atrás, João assim... Me diz quem é. Aí ele disse, João, é aquele que eu molhei o pedaço de pão. Porque ele dava o pão cortado para todos. Mas só para um ele colocou no molho. É aquele que eu dei o pão molhado. E aí pronto, João teve a revelação. Por isso que João ele tem grandes revelações aqui. É muito lindo. Quando a gente medita, eu meditando, eu vai vendo aquelas revelações, eu digo, meu Deus, que profundo é isso. Intimidade. Amizade. E assim nós temos que ser amigos íntimos do Espírito Santo. Nós temos que ter intimidade com Deus, porque Ele vai nos revelar coisa que é só você e Ele. É na intimidade, é só você e Deus. Se a gente falar pro outro, ele vai dizer, tá doida, Laís, tá maluca, Isadora. Vixe, que viagem é essa da Biba? Por quê? Exato. Só quem é íntimo entende, gente. Então é isso,
a gente vai agora para a terceira epístola, a gente vai encerrar aqui e vai iniciar novamente, que a gente vai colocar aqui a capa, honrando maravilhosamente aqui, Drica, a gente vai colocar a capa do 2 João, e aí a gente já aqui inicia. Então, os princípios, amada, poderosa, que a gente falou aqui, verdade, amor e autocuidado, para que ninguém vos engane, nem nós engane a si mesmo, a gente tem que ter autocuidado conosco, né? Quando você sabe que pode ter alguém, porque a gente conhecendo a si mesmo, a gente vai ter autocuidado com a gente mesmo, porque a gente, às vezes, faz mal pra gente mesmo. A gente tem que ter cuidado disso também, né? Então, é o amor aqui, um princípio muito forte, a questão do engano. Então, aqui são princípios fortes, sabe? E todos nós devemos ser extensão do amor de Deus. Isso é uma revelação perfeita para reconhecer um cristão. Aquela pessoa que vai ser íntimo, ela tem que ser extensão do amor de Cristo. É uma forma perfeita de reconhecer, né? Então, é essa prática que a gente quer manifestar. Em nós o perfume de Cristo, né? E que a gente exale também, né? Porque não é a gente achar que a gente está num patamar que outros não merecem estar juntos e a gente não valer o que a gente busca nos outros também. Então, que possamos querer e receber os amigos que Deus nos dá, mas que possamos ser também os amigos maravilhosos que Deus quer colocar na vida de outras pessoas. Amém. Glória a Deus. E uma primícia, a gente falou, né, que a gente tem, mas o mais importante de ser ou o amigo necessário, ou estratégico, ou íntimo, é a gente ser um desses para alguém, né? É precioso. Isa complementa isso assim, amo a percepção da Isa, é muito simples, é natural, é bem isso. Mais do que ter essas pessoas, nós devemos ser uma dessas pessoas, ou todas ali, né? Porque imagina um combo, você tem um combo em uma pessoa, gente. Normalmente o cônjuge é essa pessoa também, viu? O cônjuge tem que ser um amigo, ele tem que ser tudo isso. E é precioso ver essas amizades. Nossa, glória a Deus. Então a gente encerra esse estudo e que a gente medite e traga na prática todos esses princípios para a nossa vida. Amém? Amém. Abençoada jornada. Vamos começar aqui já já.